Gênesis capítulo 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Achei muito interessante isso aqui. Era um horário muito quente, estava um calor terrível, e Abraão estava sentado na porta de casa. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disse: assim fez como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Verso 9. E disseram-lhe: onde está Sara, sua esposa? E ele disse: Elá, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Verso 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não menstruava mais, ela estava na menopausa. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque eu ri, Sara... E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digais isto, porque te riste. Aleluias. Querida igreja, Abraão, todos nós conhecemos essa história. Inúmeras vezes ouvimos falar do patriarca Abraão, o famoso, conhecido pai da fé, que Romanos cita, que o apóstolo Paulo cita com tanta grandeza, em que o Novo Testamento confirma tudo aquilo que nós lemos a respeito aqui. E eu gosto muito de parar e pensar sobre alguns detalhes que Deus coloca nas Sagradas Escrituras. Quando eu leio Gênesis capítulo 12, eu vejo o Deus soberano chamando Abraão. Na verdade, ele está chamando e desafiando a Abraão a viver algo diferente. Ele diz a Abraão: te farei pai de multidões. Eu farei você pai de nações. E era muito difícil compreender isso, porque
Abraão já era velho e a esposa dele era estéril e ela também já estava muito avançada em idade. Porém, Abraão creu. Abraão ouviu, ele creu e ele viveu a experiência de profunda bondade do Senhor sobre a vida dele. Ele viu Deus fiel envolvendo a vida dele, porque ele ouviu, ele creu e por isso ele viveu. E ouvindo tudo isso, a promessa de Deus para Abraão, conforme eu disse, é que ele seria um pai de muitos filhos. E era difícil mesmo entender aquilo, era algo praticamente impossível. Para e pensa, era impossível aquilo. E pensar nisso é pensar que Abraão creu em algo que estava impossível de ser tocado. Como eu vou ser pai de muitos filhos? Não faz sentido. Não faz sentido. Não era algo palpável. Deus fala com ele em um período em que ele não tinha filhos. Deus fala com ele em um período em que a esterilidade era o maior problema da casa dele. Era algo dolorido e difícil de ser falado. No entanto, que Sara cria umas grandes confusões por causa dela ter necessidade de ter filho. E ela cria uma grande confusão dentro do lar dela. Porém, em meio a essa dificuldade de impossibilidades, Abraão creu. Mas mesmo Abraão crendo, o coração dele e o coração da Sara tinha algo estranho. No coração deles havia algo chamado insegurança. Eles andavam inseguros. Ele creu. Abraão ouviu Deus, ele creu. No entanto, que ele sai da terra dele, da parentela dele, para viver essa chamada de Deus, essa incumbência de Deus para ele ser pai de multidões. Ele crê. Só que, com o decorrer do tempo, nós ouvimos promessas de Deus e, no início, a gente fica empolgado, tem uma empolgação. E ficamos muito empolgados, e eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, eu vou viver o chamado de Deus, eu serei pai de multidões, eu serei profeta às nações, e nós carregamos em nós aquela alegria de termos uma promessa de Deus empenhada sobre nós. Só que o processo da vida, e o pensar muito, o esperar, traz algumas inquietações, inseguranças. No caso de Abraão e Sara, a insegurança deles era a velhice e a esterilidade. Talvez eu e você, como igreja, estejamos pensando assim. Alguns pensando que a promessa ela já se findou porque você já envelheceu. Outros talvez estejam pensando que a promessa já não vai mais fazer efeito, porque até hoje eu não tenho resposta do meu ministério, eu não tenho resposta da minha chamada, eu não tenho resposta daquilo que um dia Deus falou comigo. E aí começa a insegurança. Por vezes, mas inúmeras vezes, Deus, ele se move para poder animar o coração de Abraão e de Sara. Por inúmeras vezes, Deus se apresenta a Abraão, mostrando que ele está empenhado ainda na mesma promessa. Inúmeras vezes, ao longo do caminho de Abraão e Sara, Deus tem encontros com eles. Deus, ele está sempre tocando o coração dos dois, dizendo, não é para desistir. Não é para desistir. Eu não sei como você veio, mas talvez na mente de todos aqui, eu tenho absoluta certeza, porque essas batalhas passam na minha mente também, dá vontade de desistir, porque as lutas são ferrenhas e as acusações, muitas das vezes, não somente de Satanás, mas de pessoas, nos fazem parar e pensar, eu nunca serei pai de multidões.
que na velhice eu terei um filho? Como que na esterilidade de Sara nós seremos pais de multidões? Essas questões elas vêm quando nós nos abalamos com as circunstâncias. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é: não desista do Deus da tua vida. Não desista do Deus que te deu uma promessa. Não desista daquilo que Deus te falou. Não abra mão da providência divina. Existe providência para mim e para você. Não abra mão da providência divina. Deus é capaz de extrapolar tudo aquilo que você já pensou ou imaginou daquilo que Ele pode fazer. Ele pode extrapolar as suas expectativas. Às vezes nós nos frustramos com expectativas humanas, mas Deus pode fazer infinitamente mais, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus vai extrapolar os teus pensamentos, as tuas expectativas. Ele tem coisas grandes e maiores. Abraão creu. Abraão creu. Abraão creu debaixo de uma pressão. Abraão, ele creu debaixo de fatos terríveis. Os fatos eram verdadeiros, não existia algo irreal, era verdadeiro. Havia uma velhice e uma esterilidade, mas Abraão creu debaixo de fatos, cercado de fatos, na verdade. Ele estava cercado de fatos reais. Abraão, ele creu. E cada dia parecia diminuir as possibilidades. Olhando no natural, parecia diminuir as possibilidades. Mas Abraão creu. Abraão creu. Parece impossível, igreja. Parece impossível algumas coisas. Aparentemente, nós ficamos até abalados. Nos chateamos, nos magoamos. Ficamos abalados em muitos momentos. Mas o que precisamos fazer é crer como Abraão, mesmo abalados, mesmo olhando e vendo uma impossibilidade. Abraão creu. Abraão e Sara, eles tinham fé. Não faltou fé para eles. Não faltou fé para eles. Eles tinham grandes expectativas em Deus. Isso era visível, quando você lê o texto, é visível que eles tinham expectativas da criança chegar, de enrolar o Isaac e carregar ele no colo. Sara tinha expectativas de amamentar o menino. Sara tinha expectativas grandes a respeito de ser mãe. Ela tinha expectativas. Sara e Abraão tinham uma promessa. E olhando, aparentemente impossível, com muitas impossibilidades. E aí, quando nós lemos aqui, no capítulo 18, a gente vê algo diferente. Por quê? A promessa, eles já sabiam. Eles não tinham problemas mais com a promessa. Deus não vem falar algo novo. Deus não vem trazer uma novidade para Abraão e para Sara. Na verdade, Deus vem ao encontro de Abraão. E olha, eu não sei o que ele estava sentado naquela tenda, na porta daquela tenda, pensando naquele dia. Eu não sei o que estava passando na cabeça de Abraão, mas a Bíblia deixa algum detalhe ali, e nós devemos ficar atentos aos detalhes das Sagradas Escrituras. A Bíblia deixa bem claro que estava muito quente, e ele estava sentado na porta da tenda. Abraão estava sentado na porta de casa por causa do calor excessivo. Às vezes a pressão calorosa, a pressão opressiva do calor do dia nos faz sentar e pensar algumas questões. Por que até hoje não veio Isaac? Eu creio, Senhor, em que o Senhor fez. Eu creio no que o Senhor está fazendo. E eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas. Mas por que até hoje o Isaac não está conosco? Por que a Sara ainda não desfrutou da beleza de ser mãe? Por que o sonho dessa mulher
Está passando os anos, os dias. O que está acontecendo? Talvez a mente dele estava cheia de perguntas e questionamentos. Não sei sobre isso. E o texto deixa bem claro que ele estava sentado ali. E já tinha passado muito tempo, igreja. Tinha passado muito tempo. Se eles já eram velhos no período da promessa, depois disso tudo, eles estavam mais velhos ainda. E a velhice trouxe algumas consequências da própria idade. Isso pesava cada vez mais o coração deles. A espera deles agora estava à prova. Diante da espera está a prova. E bonito de se ler o texto é ver que Deus testa eles na espera e eles compreendem a espera. Eu achei muito bonito, Abraão compreende a espera. E eu imagino o pensamento da Sara assim, como? Quando? Que jeito? Como assim? Não faz sentido na minha cabeça. Não tem jeito. Será quando? E eu imagino o pensamento de Abraão. Eu não desisto, Deus, mas como será? Eu não desisto, Deus, mas quando será? Eu imagino pensamentos, questionamentos na cabeça do casal. Eu imagino uma forma de pensar, questionando, pensando como casal que eles não tinham filho, mas eles tinham algo chamado palavra de Deus. Como casal, eles não tinham filhos, mas eles tinham uma palavra de Deus. E a palavra de Deus opera o impossível, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E, diante disso, Abraão sentado ali na tenda da casa dele, né? Na porta da casa dele, na porta da tenda, ele viu 3 homens vindo em direção a ele. Abraão está lá sentadinho, um calor escaldante, porque era no tempo do sol mais alto. E ele, de longe, ele vê 3 homens vindo em direção a ele. E eles estão com uma missão. E a missão era, estamos indo ao encontro de uma família. Estamos indo em direção a esta família, porque tem uma palavra para eles. Tem uma palavra revelada a eles. Querida igreja, o nosso Deus, Ele tem planos de ter encontros conosco. Ele tem planos de encontrar a nossa casa, de visitar a nossa casa, quando os questionamentos eles vêm, quando as coisas estão um caos, quando nós não vemos mais respostas. O Espírito de Deus visita casas. E aqui, ele visita a casa de Abraão, os 3 homens. E quando, com muita alegria, ele vê aqueles homens, existia um hábito muito comum naquela época, que chama hospitalidade. Talvez a gente não tenha muito ligação com isso, porque tem muita gente que criou o hábito de não atender portas mais, porque existe inconveniência. Mas naquela época era muito comum, todas as vezes que alguém viesse visitar a casa, você oferecer aquilo que você tinha de melhor. Por isso que quando Abraão vai ao encontro dos homens, ele se prostra no chão. E olha, ele está bem velhinho para se quebrantar daquele jeito. Demonstrando que ele é humilde e que ele dá valor àquelas visitas. Todas as vezes que havia alguém para visitar, ela se inclinava para que aquela pessoa venha entender. Você tem um valor na minha casa. Eu sou humilde, vou oferecer para você a minha hospitalidade. E aquela alegria que parecia distante para Abraão e para Sara, se torna algo muito próximo. Se torna algo mais real, por causa da presença desses 3 homens. Ah, igreja, o que eu vim dizer para vocês? Se prepare. Pai pode vir te surpreender a qualquer momento. Se prepare,
Deus pode te surpreender. Às vezes você vai estar sentado como Abraão e Ele vai te surpreender com uma visita poderosa. O Deus Trino visitando vidas, curando, libertando, restaurando, uma alegria desejada, uma alegria esperada, mas agora não é mais a alegria distante, ela se torna algo presente. Ela se torna algo presente. Está tudo como antes, pastora. Não mudou nada na minha casa. A vida de Abraão estava tudo como antes. Estava tudo igual. Estava tudo igual, não mudou nada. Não tinha mudado nada desde o tempo da promessa. Ele já era rico, ficou mais rico. Ele já tinha posses, ficou com mais posses. Ele sempre foi um homem próspero, porque ele cria em Deus. Pessoas que creem em Deus recebem provisão do Deus provedor. E aqui, a história da esterilidade continuava a mesma. Havia algo da mesma história, porém, alguém chega na casa deles. Porém, algo acontece. Há um milagre à porta de Abraão e Sara. Naquele dia, há um milagre na porta. Há uma resposta de providência. Quando você olha a arte da campanha, você vê uma caixa, um presente na porta. Era isso que aconteceu com Abraão. Eles recebem a alegria à porta. Um milagre à porta. A divina providência surge diante dos olhos de Abraão e Sara. Uma situação que muda. Uma história que é transformada por causa de uma visita. Que hoje o Espírito do Senhor visite a tua mente, o teu coração, o teu lar, a tua família, a tua parentela, revelando o milagre que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Nada mais será igual depois dessa visita. Nada mais ficará da mesma forma depois que você abrir o seu coração. O que tinha no coração de Sara e Abraão? Insegurança. Eles eram inseguros quanto àquilo que o Senhor falou, mas quando eles abrem a porta da tenda, aquilo se transforma em riso de alegria. Existe transformação. Deus está trazendo riso para a minha face, para a sua face, para a face dos seus, porque Ele é o Deus de toda a alegria que nós precisamos. Aleluias, glória a Deus por isso. Será que você pode colocar riso na sua boca hoje? Será que Deus pode tocar a sua boca com um sorriso de ponta a ponta, dizendo: Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha alegria, eu me alegro nele. Então diga uma coisa assim comigo: Espírito Santo, vai falar comigo. Espírito Santo, eu desejo a tua visitação. Espírito Santo, eu desejo saber, ouvir, para receber a palavra que tem para mim. Espírito Santo, entrego o que é meu. Amém? Amém? Recebe isso em nome de Cristo Jesus. São palavras de Deus para nós. Quando você possui aquilo que já está pronto para você, se torna realidade, se torna real. O sonho do casal era ter um filho. Era o sonho deles. Desde quando se casaram, era o sonho deles. Na porta da tenda, Abraão avista a providência divina. Às vezes nós ficamos a pensar, mas que nos nossos pensamentos e questionamentos nós possamos olhar uma providência vindo. Existe algo vindo a respeito de nós, ao nosso encontro. Abraão recebeu esses estranhos, eles eram estranhos. Ele recebe os estranhos, mas ele recebe com muita disposição, com muita alegria. Abraão oferece para esses homens estranhos tudo o que ele tinha. Ele mostrou
generosidade diante daquela visita. Ele soube recebê-los. No entanto, quando eles chegam, Abraão acomoda eles numa sombra de uma árvore e logo ele vai correndo pegar água para lavar os pés, porque a caminhada foi cansativa. E após isso, ele se empenha para oferecer o melhor que ele tinha. Ele dá leite, manteiga, ele dá comida, carne, pão, e ainda fala para Sara, faz mais pão para eles. E diante deles, ele monta uma mesa. E Abraão fica ali em pé com aqueles homens. Ele participa da mesa com o Senhor. E olha, a mesa ao qual o Senhor está, existe fartura. Porém, nessa mesa, Abraão oferece tudo o que ele tinha de melhor. E em resposta disso, os homens trazem algo poderoso. Todas as vezes, igreja, que você oferece tudo de melhor que você tem ao Senhor, se quebranta. Quando você coloca as suas melhores comidas diante do Senhor, com certeza Ele vai responder com algo miraculoso, com algo poderoso. Ele corre para encontrá-los. Abraão primeiro corre para encontrá-los com a maneira mais cortês que ele tinha. Ele inclinou-se em terra, mostrando, olha, eu sou pó, mas estou aqui para fazer aquilo que eu tenho de melhor para oferecê-los. Venham, sentem-se aqui, debaixo dessa árvore, descansem. Descansem. É um ato de humildade. Precisamos quebrar os nossos orgulhos, de acharmos que nós já temos tudo. Quebrar o orgulho de achar que a nossa família nunca receberá algo a mais do que aquilo que já vivemos. Ou orgulhosos demais de pensar que a velhice é um impedimento para fazer algo para o Senhor, ou que simplesmente uma esterilidade. E esterilidade pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa para a nossa realidade. Pode ser o fato de nós acharmos que não somos capazes, que não podemos gerar filhos espirituais para Deus, que não somos capazes de pregar, orar, jejuar ou de fazer qualquer outra coisa. Quando nós colocamos bloqueios assim, significa que nós somos orgulhosos e talvez nós não venhamos ver a providência divina no meio da caminhada. O que precisamos fazer quando estamos questionando as coisas? Olhar e ver a providência vindo ao nosso encontro. Providência vindo ao nosso encontro. Tudo isso, quando ele se prostra, quando ele coloca o rosto dele em terra, ele está dizendo, eu reconheço o seu valor. Você é valioso para mim. Eu reconheço o seu valor. Abraão demonstrou disposição de coração. Abraão demonstrou disposição no coração. Eu e você precisamos ter disposição no nosso coração para quebrantarmos diante das situações difíceis, diante das palavras erradas, diante das acusações, diante da enganosa mente que nós temos. Quantas das vezes nós caímos em ciladas por causa dos nossos pensamentos? Tomamos decisões erradas por causa dos nossos pensamentos. Abraão não sabe claramente quem são aqueles homens. Nós sabemos. Mas Abraão não sabe quem eles são claramente. Abraão não sabe quem eles são, mas ele tem a disposição. E a disposição dele foi muito assertiva. Ele se mostrou pronto. Ele se mostrou disponível. Ele se mostrou generoso. Abraão demonstra prazer em estar com eles.
Nós precisamos ter disposição, mas também demonstrar prazer em estar com Deus, em assentar na mesa com Deus, mesmo quando parece que eu ainda não o conheço, mesmo quando eu não percebo que Ele é o bom pastor, que Ele é o justo juiz, mesmo quando eu não percebo que Ele é o Pai da eternidade, mesmo quando eu não tenho consciência de que estar com Ele é a minha melhor escolha, mas eu me disponho a conhecê-lo. Eu me disponho a sentar na mesa e oferecer aquilo que eu tenho de melhor para poder compreender qual é a beleza, qual é a grandeza que Ele tem. Abraão está tentando agradar. E ele tenta muito bem e consegue agradar. Ele pôs tudo diante deles e permanece em pé. E todos ali estão satisfeitos e eles comem, e eles conversam, e eles estão em um bom relacionamento. Só que no meio dessa conversa surge uma pergunta. E essa pergunta dá uma abalada na estrutura. Porque é a hora que Deus se manifesta perguntando o dilema: onde está Sara, sua mulher, Abraão? É o mesmo dilema do Éden. Onde você está? Naquela época, as mulheres, por serem um costume daquele tempo, elas não poderiam estar na mesa com os homens, algo cultural. Elas não poderiam estar ali na mesa com os homens. Mas havia algo muito interessante, porque elas se resguardavam, mas se resguardavam em um ambiente em que elas poderiam ouvir o que estava falando na mesa. Porque talvez o Abraão, no caso da Sara, ela chamava ele de Senhor. E ele poderia pedir algo e ela não estar atenta à voz. E quando essa pergunta sai, Abraão, ele tem a sensação assim: nossa, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem é Sara, porque ele cita o nome da minha esposa. Na mentalidade dele vem a revelação do Cristo, do Deus Todo-Poderoso e do Espírito da verdade que traz a revelação. Eu sei quem vocês são. Eu conheço a história de vocês. Abraão, onde está Sara? E Sara ouve. E Sara ouve. E Abraão logo responde: o que é isso? Que conversa que é essa? Lógico que ela está lá dentro, ela não ia estar aqui. Era algo óbvio para aqueles homens daquela época, mas quando essa reviravolta vem no pensamento deles, Sara está lá. E ela ouve a voz do Senhor: aonde você está, Sara? Ela ouve a voz do Senhor falar o seu nome. E eis que Sara, ela ouve Deus falar a respeito dela. O chamar da atenção de Deus para Abraão é para dizer assim: eu tenho algo profético, e eu tenho uma palavra empenhada para você e para Sara. E eu estou chamando a Sara porque eu quero que ela ouça, porque eu disse que ela teria um filho. E ela vai ter um filho. Ah, igreja, a promessa, aqui nesse momento, ela está sendo renovada. A promessa, neste momento, ela está sendo validada. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ela ouve. E ela dá aquela risadinha de lado: está tirando com a minha cara. E a Sara dá aquela risadinha sarcástica, dizendo: ah, Deus, estou cansada dessa história. Só que essa mesa não era mesa de homens comuns. Essa mesa é a mesa do Todo-Poderoso, e Ele está dizendo: eu vou te dar um filho. Na próxima primavera, nesse mesmo tempo, nessa mesma época, você vai entender.
porque eu vou te dar um filho. Sara ouve e pensa, isso é bom demais para ser verdade. Ela está com o coração com dificuldade para crer naquilo. É difícil para ela crer. Riu Sara consigo, ou seja, ela ri sozinha. Ela não solta uma gargalhada. Ela ri sozinha. Não foi um riso agradável de fé, como Abraão, em Gênesis 17, ele diz: será possível a estéril ter filhos? Será possível Sara ser mãe de filhos? Ele está rindo lá com muita alegria. Ele está sorrindo com um sorriso agradável de fé. E agora Sara está na mesma situação, com as mesmas falas, porém com um sorriso sem fé. Sem riso de fé. O riso é de denúncia e de descrença. O sorriso dela é falso. O sorriso dela é de quem não crê. E você vai lendo o texto, você vai percebendo ela aparecendo com algumas falas. E ela fala assim: eu já estou velha, na mente dela. Eu acredito que ela está sozinha. Já estou velha, já passei da idade de ter filhos. Ela começa o mesmo dilema da vida inteira. E ela prossegue com a mesma questão. Nós somos repetitivos em pensamentos negativos. Como o ser humano se envolve com falas negativas, esquecem da preciosa promessa. Deus está aqui validando promessas de novo. Está dizendo: olha, eu falei que você vai ser mãe de filhos. Eu estou dizendo, você será Abraão, pai de multidões. Ele está validando algo que ele falou lá atrás e que talvez o processo da vida tenha deixado você desanimado. Mas Sara aqui, ela está naquela mesma mente negativa. O nosso problema é, nós nos afundamos naquilo que nós não acreditamos. Acreditamos em falsas crenças, em falsos deuses, em falsas palavras, em pensamentos, em dardos inflamados de Satanás. Ficamos com a nossa mente dizendo: realmente, meu casamento acabou. Realmente, o meu filho vai morrer nas drogas. Realmente, eu vou morrer com essa doença incurável. Ficamos negativos, ao ponto de nos perdermos em pensamentos e não mais ouvirmos Deus. Damos risadas sarcásticas, quando Deus está dizendo: Sara, você terá um filho. Você terá um filho. A Sara pensou assim: a notícia é maravilhosa. Não é uma notícia ruim. É uma notícia maravilhosa. Mas agora, Deus... Mas nesse momento, não dá para acontecer. Mas agora, Deus, não dá. Acabou tudo. Para mim não dá. Para mim não dá. O tempo passou e aconteceu tanta coisa. Já fizemos tudo de errado. Eu já tomei uma decisão terrível. Já temos Ismael. Já não dá mais para mim. Muita coisa está acontecendo. E Sara começa a dizer: já é tarde. A risadinha dela me faz pensar nessas falas. E eu vejo muitas pessoas aqui. Alguns eu conheço histórias a fundo. Talvez você veio aqui hoje dizendo: é impossível. Eu estou vendo impossibilidade. Deus reprova Sara quando ela diz essas coisas. Querida igreja, Deus fala para ela assim: por que riu, Sara? Aí ela tenta se justificar, porque ela está com medo, ela percebe que é Deus. Aí ela fica tentando se justificar. Aí Deus rapidamente fala para ela: haveria algo impossível para Deus? Haveria algo impossível, difícil ao Senhor, Sara? Haveria algo assim? Sara riu consigo mesma. Não há coisa tão secreta que Deus não venha ver.
Não adianta você rir consigo mesmo e achar que aquele teu secreto ninguém está sabendo. E Deus está hoje dizendo: eu estou vendo você rir. Eu estou vendo você rir. Haveria algo difícil ao Senhor? Haveria, igreja? Haveria algo difícil? Haveria algo impossível? Isso Deus responde para mim e para você com a indagação: não existe impossível para mim. Ele está simplesmente dizendo para a igreja: não existe nada impossível para Deus. A minha profecia para você hoje é: não existe nada impossível para Deus. Não existe impossibilidade para o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada impossível diante daquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e declarou vida a todos aqueles que estavam condenados à morte. Ele é o Deus do impossível. Há alguma coisa difícil na sua vida? Há alguma coisa difícil ao ponto do poder dele não fazer efeito? Não, não existe. Não existe. Não existe essa possibilidade. Não existe isso, Sara. Você vai ter um filho. Não existe isso, Sara. Você terá um filho. Não há impossível para Deus. Glórias a Ele. Aquilo que parecia distante, aquilo que parecia impossível, estava tão presente naquela porta de tenda, naquela porta de casa, debaixo de uma sombra. Estava tudo parecendo tão distante, de repente se torna algo tão presente, algo do passado se torna presente, uma alegria sem medidas. Uma alegria maior do que a Sara podia imaginar, do que o Abraão podia ter sonhado. Uma alegria sem fim. O que foi prometido a eles aconteceu. Vamos lá ver Gênesis 21, para nós finalizarmos o nosso culto. Gênesis 21, a gente encontra a continuação dessa história. E o Isaac nasce. Vou ler do verso 1 ao 7, mas eu quero dar ênfase no verso 6. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Isaque significa alegria. Isso é lindo demais. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar ao filho, porque lhe dei um filho na sua velhice. Aleluia! Isaque nasceu. Isaque nasceu. Mesmo Sara em conflitos terríveis diante da mente dela, ela recebe a revelação do Deus Trino na tenda dela. Ela recebe a revelação do Deus Todo-Poderoso e finalmente chega aquele dia tão esperado. Deus cumpre no tempo perfeito. Isaque nasce de acordo com a promessa. Isaque nasce. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra, igreja. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Ele é fiel naquilo que ele prometeu. Ele é fiel. Isaque nasceu no tempo determinado por Deus. E quando Abraão recebeu a promessa, ele ficou sorridente, ele ficou feliz. Quando a Sara, ela recebe a promessa, ela riu
desconfiando. Mas quando Sara recebe o cumprimento da promessa, ela se enche de alegria. Sabe o que faltava para Sara? A alegria de ter um bebê. Por isso que ela riu. Ela riu porque era muito difícil para ela, porque Abraão era velho, mas não era estéril. Ela já estava estéril. A mente dela era assim: eu nunca vou conseguir amamentar. Mas Deus enche o sorriso dela de alegria. Quando nós lemos o verso 6, eu vou lê-lo novamente. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se irá comigo. Ou seja, ela ficou tão feliz que todo mundo que soubesse da história dela iria com ela. Essa era a alegria dela. Mas no verso 7, existe algo muito bonito aqui, que eu e você precisamos compreender para sairmos daqui com a promessa prestes a ser concluída. Está escrito assim: e disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a um filho, porque lhe dei um filho na sua velhice. Quem diria que Abraão e Sara ficariam tão felizes assim? Quem diria que Abraão e Sara veriam um menino amamentar? Quem diria que essa doença seria curada? Quem diria que este diagnóstico de impossibilidade seria algo possível? Quem diria que um casamento destruído seria algo restaurado? Quem diria que o filho trabalhoso se tornaria um filho obediente? Ah, igreja, isso é muito lindo. Quem diria que tudo isso iria se tornar um testemunho? Essa é a minha história, a tua história. Quem diria que nós estaríamos aqui? Quem diria? Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Alegra teu coração. Alegra o teu coração. Deus entrou com provisão. Ele entrou com provisão. A resposta já foi liberada. A resposta já foi liberada. Os céus autorizaram sobre a tua vida. Os céus autorizaram sobre a tua casa, sobre a tua família. Os céus já estão autorizando todas as coisas e colocando ordem ao que estava em desordem. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não existe impossibilidade para Ele. A experiência de Abraão foi providencial. A minha experiência e sua, ela é providencial. Sabe por que Abraão recebeu? Porque ele ouviu, ele creu. E aí ele passou a viver. O que eu e você precisamos fazer? Ter experiência de um Deus que tudo provê. Experimentar de um Deus que tudo provê. E como nós fazemos isso? Usando a nossa fé. Exercendo a nossa fé. Deus enche de riso todos aqueles que souberem do que Deus fez comigo e com você. Deus vai encher de riso você e todos aqueles que estão ao redor. Porque isso é testemunho. Isso é testemunho. As providências estão alinhadas a um propósito. Toda providência está alinhada a um propósito. A promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de muitos. E você foi alcançado. Abraão é o pai da fé. Querida igreja, o que a gente precisa sair daqui entendendo? Que fé e comunhão andam juntos. Andam juntos. Quanto mais você conhece o soberano Deus, mais vai confiar nele. Quanto mais você se assenta com ele, conversa com ele, mais você tem confiança. É igualzinho os relacionamentos familiares. Não tem diferença. Muito do que você vai viver está associado a uma resposta de fé. Então, que você saia daqui hoje com uma resposta de fé para Deus. Eu creio, Senhor, mesmo sabendo que tem essas impossibilidades, mas Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Deus age em nossa direção quando nós confiamos nele.
Por isso a palavra profética desse mês: aqueles que confiam têm paz na mente. Se você confia, você fica em paz. Se você desconfia, aí você fica criando um monte de história nada a ver. Não é isso? Enquanto você não confia na pessoa, você cria coisas a respeito dela. Mas quando a confiança vem, as realidades de Deus vêm para você. As falas de Deus se tornam mais reais. As promessas dele se tornam cada vez mais eficazes. Crer nele firmemente. Essa é a instrução do Senhor. Creia firmemente. Não vacile naquilo que eu falei. Não deixe de acreditar. O Senhor coloca riso na tua boca, Sara. O Senhor coloca riso na tua boca, igreja. E todos rirão com você quando você estiver segurando o menino no teu colo. Quando você estiver segurando o milagre no teu colo.